Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Bom dia, bom dia. Glória a Deus. É isso mesmo. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus na tua vida. É isso mesmo. Se a porta se abrir, Ele é Deus. E se fechar, Ele continua sendo Deus. Aleluia. Louvado seja Deus, que a minha e a tua fé não está firmada no sim ou no não do Senhor. Amém? Glória a Deus. Nós o adoramos pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Bom dia. Bom dia. Graça e paz. Coloquei esse louvor que tem tudo a ver com a palavra desse devocional. É como lidar. O título desse devocional é como lidar com as negativas de Deus, com os não de Deus para nós. O que fazer quando Deus diz não? É engraçado que os mandamentos da lei de Deus, todos eles começam, a grande maioria, com gigante não, Não matarás, não furtarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não usar o seu santo nome em vão, não cobiçarás. Tudo que Deus criou, tudo que Ele deixou para nós, por mais que eu não possa entender, é o melhor para mim. Seria como um manual de instrução para que a sua criação pudesse usar. Eu e você fomos criados à semelhança dele. E ele tem regras, normas, direcionamentos para se viver bem aqui na Terra. Só que, de uma maneira geral, nós, seres humanos, temos muita dificuldade em lidar com limites e com a palavra não. As pessoas não gostam, de receber respostas negativas para os seus pedidos, para as suas questões, nem que se discordem delas em geral. O fato de você receber um não, ou alguém não concordar com seu ponto de vista, não torna inimigo. Não torna inimigo. Eu só não concordo, por exemplo, com alguma questão que você concorda. Mas isso não nos torna inimigos. Amém? Quando isso acontece na horizontal entre nós, já gera um grande desconforto, Às vezes você vai tendo certeza que a resposta é sim, você recebe um não. É um banho de água fria, não é? Por exemplo, uma negativa de um pai para seu filho. Quem aqui, nunca se deparou, com uma cena de uma criança, pedindo, gritando, chorando e até rolando no chão? Eu tenho certeza que você já viu isso, ou até que o seu filho já fez isso. Imagine se um pai dissesse sim a tudo que seu filho pedisse. Imagina. Seria uma boa ideia? Claro que não, Afinal, uma criança não tem maturidade para saber o que é bom para ela. Mas faz parte da educação infantil aprender a ouvir não. Assim como faz parte da tarefa do pai dizer não a alguns pedidos dos seus filhos.
Agora, quando isso acontece na vertical, na nossa relação com Deus, chegam aos pontos de perder a fé, alguns, de abandonarem a igreja, porque pensam que Deus tem obrigação de responder às suas orações, sempre com um sim. Quando nós vamos lá na Bíblia, nós vamos ver vários homens de Deus recebendo não como resposta. E o que eu consigo perceber de verdade é que o não de Deus é uma bênção disfarçada, pois Ele sabe o que é melhor para mim. Então, quando Deus diz não para mim, é porque o não é o melhor que Ele podia me dar. Eu vejo hoje e o agora. Ele vê o meu futuro, o meu amanhã. Mas como crianças, nós não entendemos a decisão dele sobre as nossas vidas. Eu quero que você abra sua Bíblia lá em Provérbios 16. Nós vamos ler do 1 ao 3, que fala assim. Provérbios 16, do 1 ao 3, diz assim: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Amém? É simples assim. É Ele quem sabe o que é melhor para mim. Confie, pois mesmo quando você receber não de Deus para o que pediu, Ele vai te surpreender com algo maior e melhor. Nós estamos vivendo um período, que o não é uma palavra muito evitada. Sabe, isso teve origem na década dos anos 60, 70, quando houve uma grande revolução social estudantil lá nos Estados Unidos. Alguns estudantes, se revoltaram e fizeram esse movimento por lá e atingiu a vida das pessoas, Era para ser só uma questão política por direito, mas acabou atingindo vários aspectos da vida. E chegou aqui no Brasil, como tudo lá fora chega aqui, Numa época em que comunicação não era assim como é hoje, Ainda não havia internet, ainda não havia globalização, mas o movimento foi tão forte, Foi tão contagiante que se espalhou pelo mundo. Aqui no Brasil, tinha até uma frase que dizia assim nessa época, eu era criança, É proibido proibir, Tem uma música dos Tropicalistas, com Gilberto Gil, com Tom Zé, que eles cantavam, protestando politicamente, Mudando a cosmovisão da população. Até então. Já fazem 40 anos isso, que chegou até nós, e hoje, crianças, adultos, adolescentes e até os velhos têm dificuldade de lidar com a negativa, com a palavra não. Mas para a criança é muito mais saudável, muitas vezes o não, do que um sim. Em algum tempo atrás, publicaram um livro chamado O Teste do Marshmallow, porque a força de vontade é a chave do sucesso. Esse era o título do livro. O escritor é um pesquisador chamado Walter Mischel. Ele é um renomado professor de psicologia da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. O livro conta a experiência científica unificada que ele fez no ano de 1960.
com crianças na primeira infância, com menos de 10 anos. Essa experiência se resumia nisso. As crianças eram colocadas em uma sala, sentadas à mesa, e diante dela era colocado um marshmallow. E era explicado para a criança que se ela conseguisse esperar alguns minutos sem comer aquele doce, ela receberia um segundo doce e então poderia comer as duas coisas. Entendeu? Era colocado o marshmallow em frente delas e dizia a elas: não coma agora, se você conseguir esperar, você vai ganhar um outro marshmallow e depois você vai poder comer os dois. O que eles queriam observar era qual era a capacidade que as crianças teriam em se controlar diante de um não. Não, você não pode comer agora. Para depois obter um bem maior no futuro. Entendeu? Você não vai comer agora, mas depois você vai poder comer os dois. Os resultados foram bem interessantes. Mostrou que as crianças que resistirem ao sentimento de frustração, de não terem os seus desejos atendidos imediatamente, essas crianças se tornaram mais resilientes, mais resistentes ao estresse do dia a dia e com maior potencial para ter um futuro promissor. Interessante, né? Elas alcançaram mais resiliência, mais resistência e mais potencial para um futuro promissor. Eles acompanharam o desenvolvimento dessas crianças que participaram dessa pesquisa ao longo dos anos seguintes, para ver qual seria realmente, o desempenho. As crianças que lidaram bem com o não e esperaram pelo segundo doce se tornaram adultos bem mais sucedidos no trabalho e na vida em geral. É a ciência provando que o não é muito importante para a formação de uma criança e, logicamente, para toda a sua vida. Como já disse, algumas pessoas têm a mesma dificuldade na área espiritual. Quando elas oram a Deus e recebem um não, ficam chateadas, revoltadas e até abandonam a Deus. Eu escolhi 3 personagens da Bíblia que fizeram uma oração e receberam um não como resposta: Moisés, Paulo e Elias. Eu vou começar com Moisés e provavelmente Paulo e Elias vão ficar para um segundo devocional, continuação desse, amém? Vamos examinar a reação deles e como o não se transformou em bênção na vida deles. Pode ter certeza, querido, o não de Deus é uma bênção disfarçada. Parece que não, né? Parece que tudo que você precisava agora era um sim. Mas Deus sabe o teu amanhã. Começando por Moisés, que era um grande líder, ponderado, equilibrado e sábio. Estava à frente de uma nação, caminhou por 40 anos no deserto, conduzindo aquele povo até a terra prometida. E na hora de tomar posse da terra de Canaã, o Senhor disse não para ele. Moisés, como todos sabem, era um príncipe do Egito. Apesar de ser hebreu, foi resgatado das águas do Nilo pela filha de Faraó, criado no palácio com toda a mordomia e riqueza, e como príncipe chegaria a ser um faraó. Mas que quando soube da sua origem, abriu mão de tudo para estar com seu povo, que era escravizado até então, e se tornou líder deles e os conduziu até a terra prometida.
Mas quando ele já podia ver a terra prometida, Deus diz a Moisés: você não vai entrar. E aí, Deuteronômio 32, nós vamos ler. Não, eu vou ler Números 20, do 7 ao 12, que é onde a Bíblia vai nos apresentar o motivo pelo qual Deus negou a entrada de Moisés na terra prometida. Números 20, do 7 ao 12, diz assim: E o Senhor falou a Moisés dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Araão, teu irmão, e falai a rocha perante aos seus olhos, e dará as suas águas. Assim lhe tirarás água da rocha, e darás de beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe havia ordenado. E Moisés e Araão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhe: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos águas dessa rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e Araão: porquanto não me creste em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis essa congregação na terra que lhes tenho dado. À primeira vista, eu julguei a atitude de Deus uma grande injustiça para com Moisés. Afinal de contas, ele já tinha carregado esse povo por 40 anos na costa, né? Aquele povo ingrato, que tinha palavras duras para Moisés no deserto, e agora ele vai ficar de fora. Com certeza, seu coração ficou apertado. Mas nós lemos que o Senhor disse que era para ele falar a rocha. E o que ele fez? Ele feriu. Ele desobedeceu. E por causa dessa desobediência, ele não entrou na terra prometida. Mas quando avaliamos mais profundamente a resposta de Deus, entendemos o porquê do não. Existem pelo menos 2 questões envolvidas. A primeira é a questão da obediência. Moisés foi obediente à ordem de Deus, que era falar a rocha. Ele desobedeceu e sofreu as consequências. Falar, não ferir. Veja, eu não estou dizendo para que cada não que recebemos de Deus esteja ligado a uma desobediência. Não é isso que eu estou falando. Ou a um pecado, não. Mas no caso de Moisés, esse não foi por causa de uma desobediência. Eu estou tratando de como essas pessoas lidaram com o não de Deus, amém? Algumas pessoas acham que a obediência a Deus não tem nada a ver com a fé. Algumas pessoas acham que a fé e as obras são separadas. E que Deus não dá muito valor às nossas obras, se tivermos fé. Isso não é verdade. Fé e obra estão juntas na Bíblia. A verdadeira fé nos leva a praticar obras e obediência. E Moisés precisava obedecer. Existe uma simbologia ao falar com a rocha. 1 Coríntios 10:4 fala assim: e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Era para falar.
1 Pedro 2,4 diz assim: chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Essa era a simbologia ao falar que a rocha é Jesus Cristo, amém? Em uma ocasião anterior, Deus havia dado ordem para Moisés ferir a rocha e dar água ao povo. Mas agora Deus tinha dito: fale a rocha. Aquela rocha era o símbolo de Jesus. E Jesus só precisava ser ferido uma vez. E o sacrifício único era suficiente, suficiente, e nos atingiu por toda a eternidade. Quando Moisés fere a rocha pela segunda vez, ele está quebrando toda a simbologia que era importante no Velho Testamento. Por isso, Deus diz não a ele. E o mais importante é ressaltar que Moisés aceitou o não de Deus com resignação. Ele aceitou como um servo. Precisa aceitar, porque Deus sempre tem o melhor para nós. Interessante que Moisés não entrou na terra prometida, mas foi ressuscitado e levado aos céus. Ou seja, ele recebeu algo maior do que ele queria. Aleluia! Ele desejava entrar na Jerusalém terrestre, e Deus antecipou a entrada dele na Jerusalém celestial. Aleluia! Ele foi arrebatado, né? Como é que eu sei disso? 400 anos depois, já no Novo Testamento, lá em Mateus 17, 3 e 4, quando lá, né, diante do monte onde o Senhor sobe e aparece o Senhor, Elias e Moisés, e o Senhor conversa com eles, então a gente entende que Moisés recebeu a vida eterna na Nova Jerusalém. Como a Bíblia é clara, né? Ela mostra que mortos não podem falar, não vivem. Então Moisés está vivo na eternidade. Aleluia. Moisés só queria entrar na terra prometida. E o não do Senhor o levou à terra prometida eternamente, a Nova Jerusalém, em nome de Jesus. Amém. Esta é a primeira parte. No devocional de sexta-feira falaremos sobre Paulo e Elias. Amém? Bom dia, bom dia.